O Brasil ele tem uma situação bem peculiar em relação aos outros países, né? Porque ao mesmo tempo a gente tem uma matriz energética de grande medida hídrica, né? As nossas hidrelétricas. A gente tem a sétima, se eu não estou enganado, maior emissão do mundo, mesmo sendo a 11ª, 12ª economia. E isso tem a ver com a maneira como a gente utiliza o que a gente chama de land use change, né? O uso da terra no Brasil. Então, o principal vetor disparado de emissões no Brasil é o desmatamento das nossas florestas, principalmente na Amazônia, mas também cada vez mais no Cerrado, né? E a forma como a gente pratica a agricultura. A agricultura tem dois mundos no Brasil. Ela tem um mundo extremamente moderno, com muita tecnologia embarcada, altíssima produtividade, pouca emissão, e tem uma agricultura ainda muito retrógrada do século passado, que é muito emissora. Quando você soma esses dois setores, floresta com agricultura, nós estamos falando aí algo em torno de 75% das nossas emissões. Então, sem dúvida, no Brasil, para a gente realmente alcançar a meta que a gente se colocou no Acordo de Paris, nós temos que atacar o setor de desmatamento, ou seja, a gente precisa acabar com o desmatamento, não só acabar com a taxa do desmatamento, diminuir, mas o desmatamento absoluto, né? E também praticar uma agricultura mais de baixo carbono, né? Que a gente chama de agricultura de baixo carbono. E interessante é que a gente tem tecnologia e know-how para fazer as duas coisas. O que acontece é que a gente às vezes sente que ou falta vontade política ou tem um conjunto de interesses muito bem organizados que acabam impedindo essa agenda de acontecer. Por isso que um evento como essa discussão do papel da iniciativa privada e dos investidores é tão relevante para mudar esse quadro. De um lado, você tem todo agricultor e pecuarista, ele tem, as informações do cadastro ambiental rural deixaram isso claro, nós estamos falando aí de torno de 60 milhões de hectares de área de vegetação nativa que está presente em propriedades rurais. Então o agricultor, o pecuarista, além de desenvolver uma melhor prática, ele também tem uma responsabilidade de manter essas florestas que estão ali. Agora, ele precisa ser remunerado para isso, precisa ter algum incentivo para que esse trabalho, esse serviço, né, de conservação, esse serviço ambiental realmente seja incentivado. Do lado da conservação florestal, é muito curioso, porque a gente precisa entrar um pouquinho nos detalhes. O Brasil tem várias categorias de floresta. A gente tem desde áreas que a gente chama de áreas devolutas, tem quase 70 milhões de hectares na Amazônia que não foram alocados, é como se fosse uma área de ninguém. E é nessas áreas onde se concentra a maior parte do desmatamento. As áreas que já são unidades de conservação, já são território indígena ou já são propriedade privada, essas áreas historicamente são melhor geridas. A Biofílica é uma empresa que a gente começou ano que vem, fazer 10 anos. A gente tem o nosso lema é tornar a conservação florestal uma atividade economicamente relevante. Quer dizer, ter floresta tem que valer a pena para esse proprietário, seja ele um indígena, seja ele um fazendeiro, pequeno, médio ou grande, seja uma cooperativa de produtor. Então a gente vem buscando desenvolver mecanismos que remuneram essas atividades de conservação. O mecanismo mais importante, que é meio que o indutor disso tudo, é o carbono, né? Quando você desmata uma floresta, você emite muito carbono para a atmosfera. Então é natural que você seja recompensado se você evitar que esse desmatamento ocorra. Então a gente trabalha, a gente brinca, a gente é quase que um Airbnb das florestas, quer dizer, a gente ajuda o proprietário dessa floresta a cuidar, a gente inclusive investe recurso próprio nessas atividades. Tem uma série de técnicas e metodologias que você transforma essa redução do desmatamento em créditos de carbono, que a gente comercializa no que a gente chama de mercado voluntário. Então empresas compram esses créditos para neutralizar as suas emissões e com isso apoiar esses projetos de conservação. É um trabalho bem interessante, hoje a gente está com mais de 1 milhão de hectares em projetos, mas não é fácil, quer dizer, o dia a dia de conservação, ainda mais esses lugares com dificuldade de logística, dificuldade de acesso, baixa capacitação de mão de obra, entre outros fatores, dificulta bastante. Mas a gente entende que essa é a economia desse século e se o Brasil conseguir criar esses mecanismos, a Biofílica é só uma empresa, né? O que a gente precisa de um ecossistema de negócios, empresas, atores do setor financeiro apoiando esse tipo de coisa para a gente sair de uma economia de degradação florestal para uma economia de conservação florestal.